Olá pessoal, tudo jóia? Essa é uma aula muito importante. É uma aula onde nós vamos aprender a ancorar células. E a maioria dos erros que acontecem aí no Excel, no dia a dia do trabalho, está relacionado com essa referência. Ancorar nada mais é do que se referenciar sempre a uma mesma célula. E se a gente não prestar atenção nisso, muita coisa fica errada aí na nossa planilha. Então vem comigo que agora eu vou mostrar para vocês exatamente como fazer a ancoragem de células. Bom, pessoal, a nossa missão nessa aula é preencher o valor das encomendas aqui na coluna de reais e também na coluna aqui de dólar, que eu calculei aqui ao câmbio, né, o que está valendo o real perante ao dólar, R$5. Então a nossa função, nossa missão nessa aula é calcular estes valores e estes valores. Muito bem, então aqui eu já calculei o primeiro valor e repare que foi o valor do preço unitário vezes a quantidade, que se equivale a H2, coluna H, linha 2, vezes I2, que é o valor 5, né? Coluna I, linha 2. Muito bem, eu poderia então aqui facilmente preencher as outras células com a alça de preenchimento, como a gente já viu nas outras aulas. Mas reparem que ele copiou a formatação também. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar um passo atrás. Repare o seguinte, essa célula está com uma formatação diferente das demais. Então, quando eu arrasto a alça de preenchimento, que é o mesmo que dar duplo clique aqui, tá? Então eu não tinha falado isso ainda para vocês, mas para auto-preencher, utilizando a alça de preenchimento, eu não preciso só arrastar. Eu posso posicionar meu cursor sobre o ponto da célula, que indica a alça de preenchimento, e dar um duplo clique. Da mesma forma, copiou não só a fórmula, tanto é que aqui na segunda linha eu vejo que agora é H3 vezes I3, 180 vezes 2, H3 vezes I3, tá certo? Isso facilita demais o trabalho, porém, copiou uma formatação que eu não desejo. Para copiar apenas as fórmulas para as outras células, seleciono a célula que eu quero copiar, dou um Ctrl C, seleciono as células aonde eu vou colar as fórmulas, venho em colar fórmulas. Olha lá, aqui ele já colou as fórmulas e respeitou a formatação que eu defini para a minha célula. Ele não copiou a formatação da primeira célula para as demais, mas copiou apenas a fórmula que existia ali. Bacana? Agora, vamos calcular o valor em dólar. O que é esse valor em dólar? É o valor em reais dividido pelo câmbio, por 5, que daria 250. Eu vou colocar aqui o formato de moeda para ficar bacana. Bom, se agora que eu encontrei o primeiro valor ali em dólar, eu quero repetir a fórmula para as outras células, eu vou selecionar a primeira célula, onde tenho a fórmula, dar um Ctrl C, selecionar as células aonde eu desejo colar a fórmula, e agora eu vou acionar lá a opção de colar, mas com o teclado. Então é Alt, letra C de página inicial, V de colar, e F de colar fórmulas. E Enter. O que aconteceu? Ele deu um erro de divisão por zero. Por que aconteceu esse erro? Vamos reparar aqui na segunda célula. Repara que aqui eu tenho J3, que é o valor aqui 360, dividido por B7. Aqui a conta não é J2, que é o valor em reais, dividido pelo câmbio, que é 5, mas o câmbio estará sempre em B6. O que aconteceu aqui é que o câmbio ele procurou em B7, ou seja, onde não existe valor algum.
Por isso ele me retornou o erro divisão por zero. Então, o que acontece? Nesses casos, nós precisamos fixar a célula B6, porque ela será sempre constante aqui no nosso cálculo. Eu não posso deixar que aqui seja J10, que é o valor aqui do produto, né? Dividido por B14. Não, ele tem que ser sempre dividido pelo valor do câmbio, que é, no caso, B6. Então, nós vamos fixar essa célula com um sinal de cifra, que indicará para o Excel que ele usará sempre o conteúdo dessa célula. Mas primeiro eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que aqui embaixo eu vou colocar igual a este valor aqui. Simplesmente isso. Mas se eu clico aqui na alça de preenchimento e arrasto para o lado, repare que agora o valor passou para 250, que é o valor logo ao lado. A fórmula caminhou uma célula para a direita. Então, se eu vier nessa fórmula e pressionar a tecla F4, observem que apareceram dois sinais de cifrão, um antes da coluna e o outro antes da linha. Se eu der Enter, o valor vai permanecer, mas se eu vier aqui, copiar e colar o valor aqui, ele se manterá 1250. Se eu vier e colar o valor abaixo, ele se manterá 1250. Isso porque eu fixei o valor. Agora o Excel ele não vai pegar o valor da célula ao lado, à direita ou abaixo. Ele pegará o valor que eu sempre mantive fixo. Agora, se eu vier aqui nessa fórmula e pressionar mais uma vez a tecla F4, observem que agora ele fixou apenas a linha, não a coluna. Então, o resultado será, se eu pegar essa fórmula, copiar e colar aqui, ele não respeitou a minha marcação. A coluna, ele continua movendo um passo para a direita. Agora, se eu vier aqui, copiar essa fórmula e colar na linha abaixo, ele mantém fixo, porque eu estou fixando a linha. Agora, se eu vier aqui na fórmula e pressionar mais uma vez a tecla F4, observe que ele fixou a coluna. O que vai acontecer? Vai acontecer que se eu copiar a fórmula e colar na coluna ao lado, ela vai permanecer a mesma, mas se eu colar na linha abaixo, ele vai mudar, ele vai pegar o valor que está logo abaixo. Vamos então vir agora aqui na fórmula do dólar e vamos fixar o valor da célula do câmbio pressionando uma vez a tecla F4. Repare que apareceu lá o cifrão e agora eu vou clicar sobre a célula, copiá-la, vou selecionar as células onde eu desejo colar e vou utilizar o atalho Alt, C, V, F e Enter. Agora sim, repara que na segunda célula eu mudei a coluna, mas mantive a célula do câmbio B6, sempre constante em todas as células. Beleza, pessoal? Isso a princípio parece um pouco complicado, mas não é. F4 é o segredo. Uma vez você fixa coluna e linha, duas vezes, ou mais uma segunda vez, você fixa a linha, mais uma vez você fixa a coluna. É necessário ancorar as células, e para isso você usa a tecla F4 aí. Valeu demais? Grande abraço, pratiquem aí, e nós voltamos daqui a pouquinho. Valeu, tchau!